De Cristo, meus irmãos e minhas irmãs, boa noite para todos. Eu sou o pastor Cláudio Mendonça, estou aqui direto do salão da Igreja de Cristo, aqui Ministério Resgatando Vidas, e gostaria de ler a palavra de Deus com vocês nessa noite, que está no livro de Atos, capítulo 2, versículo 41 e 42. Eu creio que o Espírito Santo, que o Espírito de Deus tem algo para falar ao seu coração nessa noite. Abra o seu coração, que o seu coração ele venha a ser a boa terra, que venha receber a semente da salvação, que é a santa e poderosa e transformadora palavra de Deus, a palavra da vida, né? Eu me lembro que o Senhor Yeshua falou que as palavras dele são espírito e vida. Ela tem salvação, ela tem alegria para nós. Então diz assim a palavra de Deus aqui no livro de Atos, gostaria que você visse, capítulo 2, versículo 41, diz assim: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Meus amados e minhas amadas irmãs, aqui nessa passagem fala a respeito do apóstolo Pedro pregando o evangelho para mais de 3.000 pessoas que estavam reunidas, centenas de pessoas, milhares, melhor dizendo, de pessoas que estavam reunidas numa festa chamada Pentecostes. E aí o apóstolo Pedro começou a anunciar o evangelho, começou a anunciar a obra que Cristo tinha realizado, a obra de salvação, o porquê que Cristo tinha morrido. Ele falou até mesmo que o Antigo Testamento, o salmista Davi já havia profetizado a respeito de Cristo, que ele haveria de morrer, haveria de ressuscitar. Começou a anunciar a verdade do evangelho para aquelas pessoas, porque o próprio Senhor Yeshua ordenou. O Senhor Yeshua falou: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. O evangelho é a boa notícia de salvação através de Cristo, é a verdade da palavra de Deus. Evangelhos são boas novas, né? E o apóstolo Pedro, como era um homem obediente ao Senhor, ele estava fazendo aquilo que o Senhor havia determinado, pregando o evangelho, estava fazendo o que o Senhor tinha dito, pregando a palavra da salvação. Pedro não estava pregando uma religião, Pedro não estava pregando ensinamentos de homens, né? Pedro não estava pregando filosofia, Pedro estava pregando o evangelho que salva, que liberta e que transforma, a salvação que só existe através de um só, que é Cristo, que é Yeshua HaMashiach, o qual nós aprendemos a chamar de Jesus aqui no Brasil. E a Bíblia diz que quando essas pessoas ouviram a palavra de Deus, os seus corações se compungiram, e elas perguntaram: o que nós devemos fazer para ser salvos? Aí Pedro falou: é necessário que vocês se arrependam, no versículo 38, que vocês sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, na nossa tradução, para a remissão de pecados, e depois vocês recebam o dom do Espírito Santo. E aí, essas pessoas, diz a palavra de Deus, no versículo 41, que de sorte foram batizados os que de bom grado receberam a palavra, ou seja, eles creram que a única forma deles serem salvos eram se arrependendo dos seus pecados, eram se convertendo ao Senhor, eram sendo batizados nas águas através do nome do Salvador, que é Yeshua, o nome que salva, o nome que liberta. O que é batismo? Batismo é uma atitude de arrependimento, é sepultamento da velha criatura. As pessoas que queriam viver uma nova vida, elas creram em Cristo e queriam enterrar o seu passado de pecado, o seu passado de distância de Deus, o seu passado de impureza. Eles queriam enterrar ali através do batismo, e muitas pessoas fizeram isso. Diz a Bíblia que os que receberam de bom grado a palavra de Deus tomaram essa atitude. Meu amigo, minha amiga, o Espírito Santo está falando com você nessa noite, que é importante que para que você seja salvo, que você venha receber a palavra de Deus de bom grado. Se você receber a palavra de Deus de bom grado,
no seu coração e ser batizado nas águas, a Bíblia diz que aquele que crê e for batizado será salvo, e aquele que não crê já está condenado. Então existe uma salvação e existe uma condenação. Que condenação é essa? A condenação em viver a vida na mão do diabo, sofrendo nesse mundo, e a condenação eterna, que é o castigo eterno, que é o lago de fogo e enxofre que Deus preparou para o diabo e seus anjos e para aqueles que não vivem a palavra de Deus. Mas Ele oferece para você a oportunidade de você ser salvo. O único que pode te salvar dessa condenação, de viver uma vida oprimida pelo diabo nesse mundo, de uma vida amarrada nesse mundo, dominado pelo mal, né? O único que pode salvar disso e pode salvar você da condenação eterna e dar a você o direito da salvação é Cristo. E como é que você pode receber essa salvação? Crendo nele como seu Senhor e Salvador, se arrependendo dos seus pecados, sendo batizado nas águas no nome dele, se voltando para ele. E depois disso, o que você tem que fazer? Para por aí? Porque não para por aí. A pessoa tem que ser salva, a pessoa tem que se arrepender, a pessoa tem que ser batizada nas águas, mas ela tem que fazer o seguinte também, como diz o versículo 42, pastor, você pode falar, pastor, eu já sou batizado, pastor, eu já sou salvo, o que eu devo fazer? A Bíblia diz que você tem que perseverar, ficar firme, não abandonar a fé, não se distanciar, abrir mão da sua fé no Evangelho, não deixar de seguir a Cristo, porque depois que você é batizado nas águas, depois que você tem um encontro com Deus, as lutas continuam, o diabo vem com as suas tentações, as dificuldades vêm para tentar te afastar de Deus, mas o que você tem que fazer? Versículo 42, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Tem que perseverar na doutrina, nos ensinamentos dos apóstolos, tudo o que eles ensinam a respeito da palavra de Deus, toda a direção que eles dão, vinda do Espírito Santo, você tem que perseverar. Doutrina quer dizer ensinamento. E na comunhão, o que é a comunhão? Tem muita gente que está saindo da comunhão, tem gente que está enfraquecendo, tem gente que recebeu a Cristo, que foi batizado, mas que hoje estão se desviando, se afastando de Deus, porque não estão perseverando, não estão ficando firmes na palavra, na oração, na busca, na comunhão, não tem vindo à igreja, não tem congregado, a comunhão com o corpo. A Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo, o corpo tem que estar em comunhão, no partir do pão e nas orações. É isso que nós temos que fazer, no partir do pão, da Santa Ceia, participar da Santa Ceia, participar de eventos da igreja, junto com o pessoal da igreja, estar junto, estar ligado no corpo, porque quem estiver desligado do corpo, meu amigo, minha amiga, vai enfraquecer e vai morrer espiritualmente. Você que quer ter vida espiritual, você que quer receber vida, persevera na doutrina, nos ensinamentos, dê o primeiro passo, que é receber a Cristo, ser batizado nas águas, e o segundo, perseverar, ficar firme, não desanimar, porque o diabo vai fazer de tudo, situações vão acontecer para tentar te afastar de Deus, mas se você perseverar na doutrina, no ensinamento da palavra, na comunhão da igreja e na oração, não deixe de orar. O Senhor disse, orai e vigiai e orai, para que não entres em tentação. É através da oração que nós mantemos um relacionamento com Deus. É através da oração que nós nos fortalecemos. É através da oração que nós vivemos uma vida cheia da presença de Deus e também da palavra de Deus. E a Bíblia diz, e havia temor nas pessoas, que haja temor também. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Seja temente a Deus, seja uma pessoa que obedeça a palavra de Deus e entenda que tudo que ela diz, que com Deus não se brinca, né? Que tudo que ela diz é verdadeira, que você tem que obedecer, porque quem não obedece vai sofrer consequências. Esse é o temor que nós temos que ter, e não achar que Deus é só misericórdia, só amor. A Bíblia diz que Ele é amor, mas também é fogo consumidor, que Ele castiga e corrige a todos quanto ama. Então seja uma pessoa fiel, seja uma pessoa firme. A Bíblia diz que esse povo aqui estavam firmes. Eles foram salvos, foram libertos, mas perseveravam na doutrina, na oração, na comunhão. E isso fez com que eles ficassem firmes, e Deus fazia muitos milagres através dos apóstolos na vida deles. Que essa palavra fique no seu coração, que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Yeshua. Nossa igreja fica aqui na Avenida das Alagoas, 1703, aqui na Gardênia, culto quarta, sexta e domingo, 19 horas. Que Deus abençoe você.